Bom, galerinha, vamos então para a questão 21, né? A questão 21 ela é um problema. E aí tem aluno, às vezes eu recebo pais em reunião de pais, eles falam assim: meu filho, minha filha é muito bom de matemática. Você põe cálculo para fazer, faz conta de cabeça que é uma maravilha, não erra uma. E eu digo: não, seu filho é bom de cálculo. Tá? E aí ele fala assim: mas quando vai resolver um problema, aí é um problema. E eu falo: não, seu filho, sua filha é bom de cálculo, porque bom de matemática é você conseguir pegar um cenário e nesse cenário você conseguir identificar a matemática nele e traduzir para a linguagem matemática. Tá? Aí você consegue dizer que você é bom de matemática, porque você consegue perceber dentro de um cenário como é que você vai encaixar a matemática para fazer com que esse cenário te ajude a resolver um problema. Isso é muito importante em vestibulares, isso é muito importante na vida profissional. Muitas vezes na vida profissional você soluciona um problema com um raciocínio lógico matemático sem perceber que você está fazendo matemática. Tá? Então vamos lá, tipo exercício que cai em Enem, que cai em FUVEST, problemas. Tá? Dificilmente ele vai dar uma equação pronta e vai falar assim: calcule essa equação. Você não vai encontrar isso numa FUVEST, por exemplo. Tá? Mas vamos lá, ele fala o seguinte, ó: o quadrado do número que representa em anos a idade do meu irmão, menos o dobro desse número, é igual a 5 vezes o número aumentado de 8. Quantos anos tem meu irmão? Bom, então você sabe que você tem um cenário que você tem que calcular uma idade. Então você tem que ler cada partezinha, cada frasezinha do texto e identificar nessa frase como é que você vai traduzir da linguagem natural, no caso aqui a língua portuguesa, para a linguagem matemática, no caso aqui a linguagem algébrica. Então você tem que dar uma olhada e começar a representar. O quadrado do número que representa em anos a idade do meu irmão, vírgula, parou aí. O quadrado do número que representa em anos a idade do meu irmão. Mas eu não sei quantos anos meu irmão tem. Se eu não sei, eu vou chamar de x. Se é o quadrado desse número, é o quadrado de x. Ou seja, o quadrado de x. Está aqui. Vírgula. Menos o dobro desse número. Menos o dobro. O dobro é 2 vezes. Desse número, qual o número? O sujeito dessa oração. O sujeito dessa oração é justamente esse número que representa a idade do meu irmão. Então, menos o dobro desse número, se eu chamei esse número de x, é menos 2x. Né? Vírgula, é igual, coloquei igual, a 5 vezes o número aumentado de 8. É igual a 5 vezes o número aumentado de 8. Tá? Então eu tenho aqui a equação sendo representada. Tá? Quantos anos tem meu irmão? E aí o que eu vou fazer? Eu vou, já tenho a tradução, 5 vezes o número é x, né? 5 vezes o número aumentado de 8 está aqui, eu vou resolver esse exercício. Tá? Então o 5x que está somando passa subtraindo, o 8 que está somando passa subtraindo. O que eu tenho aqui? X ao quadrado, menos 2 menos 5 menos 7x, menos 8 igual a 0. Tá? Se eu for ver isso aqui por soma e produto, o que eu tenho aqui? Dois números cujo produto de C sobre A, menos 8. E esses mesmos dois números, a soma de o oposto de B sobre A. O oposto de menos 7 é 7 sobre 1, 7. Na própria tabuada do 1 você já consegue. Começou na tabuada do 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 menos 1 dá 7. Ah, legal. Só que aqui tem que ser negativo. 8 vezes menos 1, 8 menos 1. Então eu já cheguei em dois números, 8 e menos 1. Só que eu coloquei aqui que o menos 1 não convém. Por que o menos 1 não convém? Porque eu não tenho idade negativa. E ele está perguntando qual a idade do meu irmão. Ele não está perguntando os valores de x', x'. Ele está perguntando a idade do meu irmão. Eu já poderia dizer então que o irmão dele, a idade do irmão dele, o irmão dele tem 8 anos. Dá para resolver por Bhaskara? Dá. O A é 1, o B é menos 7 e o C é menos 8. Está aqui. Então, o delta é o quadrado de B, se o B é menos 7, o quadrado de menos 7, tá? Menos 4 vezes A, o A é 1, vezes C, o C é menos 8. O quadrado de menos 7 é 49, né? Aí eu vou fazer a multiplicação. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, então aqui é mais. Repara que eu primeiro multiplico os sinais para depois multiplicar os números, né? Para eu não me perder com o sinal. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 49 mais 32, isso aqui dá 81. E aí eu vou calcular os valores de x.
X é igual o oposto de B. Se B é menos 7, né? Ó, B é menos 7, menos 7. Soma ou subtrai a raiz quadrada de delta, como o delta é 81, soma ou subtrai a raiz de 81 sobre 2 vezes A. O A é 1 sobre 2 vezes 1. Ou seja, o oposto de B, o oposto de menos 7 é 7. Soma ou subtrai a raiz de 81, soma ou subtrai o 9. Sobre 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular somando 9 e subtraindo 9. Então 7 mais 9, 16 sobre 2, isso aqui dá 8. 7 menos 9 dá menos 2 sobre 2, isso aqui dá menos 1, que não convém, porque eu estou pedindo a idade do irmão, ele está pedindo a idade do irmão, tá? Então menos 1 não convém, porque não tem como falar, o irmão dele tem menos 1 ano, tá? Então na verdade a idade dele é 8, seu irmão tem 8 anos. É sempre importante que você analise o que o exercício pede. Ele não era para colocar aqui conjunto de solução, menos 1 e 8, tá? Era para você dizer qual é a idade. A idade é 8 anos, está aqui, né? Alternativa C, né? Então a gente sabe que aqui, ó, o resultado correto é alternativa C. Beleza, galerinha? Essa aqui é a 21, então agora é carregar a questão 22. Vamos lá? Carrega 22, vamos lá. É, nós, carrega lá, vamos lá.